que a gente quer tirar vantagem fazendo mal a alguém, toda vez que a gente tenta se aproveitar, talvez, quem sabe, do ministério, que a gente acha que Jesus é bom, que a gente acha que Deus não está vendo e quer se aproveitar fazendo o que é errado, a gente vai quebrar a cara e ser frustrado, assim como Judas foi frustrado. A gente vai acabar se iludindo porque a gente acha que está enganando um ao outro, mas a gente se engana nós mesmos. E eu não posso falar dessa palavra sem falar do que aconteceu lá no Éden com Adão e Eva, porque a palavra que o Senhor ministrou no meu coração é sobre escolha. Eu já falei para você que Jesus te ama, eu já falei para você que você é amado, só que agora eu quero saber qual é a decisão do teu coração. Será que você ama Jesus a ponto de se entregar para Ele? Será que você ama Jesus a ponto de viver para a glória e honra do nome dEle? E é sobre escolha que eu quero falar nesta noite, porque a Bíblia diz lá em Gênesis que Jesus ele cria o homem do pó da terra, e a Bíblia vai dizer que ele coloca o homem no jardim, cria também ali da costela do homem a mulher, põe ela junto com o homem ali no jardim, e a palavra do Senhor vai dizer que no jardim havia um fruto do conhecimento do bem e do mal, e Deus já havia dado uma ordenança dizendo: do fruto do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. Só que a palavra do Senhor vai dizer que um dia a serpente, que era um animal bonito, chegou até Eva e falou: por que você não come esse fruto? E a Eva falou com aquela serpente: olha, o meu Senhor, o nosso Deus falou que não era para comer. Podemos comer de todos e qualquer fruto desse jardim, mas esse aí ele nos proibiu, porque é o fruto do bem e do mal. E a serpente falou: não é assim, você pode comer, porque Deus sabe que no dia que você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus. E assim Satanás foi lançando seta no coração de Eva, e Eva caiu na cilada daquela serpente, e vendo que aquele fruto era bom, vendo que aquele fruto era agradável aos olhos, ela toma daquele fruto e come. E quando ela come aquele fruto, ela dá também a Adão. Vemos aqui então ela fazendo uma escolha trágica. Vemos aqui então ela fazer uma escolha como alguém que se rebela contra Deus, e a Bíblia vai dizer que a rebelião é pior do que pecado de feitiçaria. E toda vez que você desobedece uma ordenança de Deus, você está se rebelando contra Ele. Toda vez que Deus fala um não para você, não é porque Ele não te ama, é porque Ele sabe que aquilo que Ele fala não para você, se você tomar, se você provar, se você fazer, você vai morrer, você vai sofrer, você vai chorar, vai vir dores e sofrimento. E foi o que aconteceu quando Deus disse não. Deus estava aguardando Adão e Eva de sofrer o que nós hoje estamos sofrendo, as consequências daquele grande mal. Por causa do pecado, hoje o homem tem que trabalhar e do suor do seu rosto tirar o seu alimento. A mulher tem dores de parto e também tem de ser submissa ao marido. E entrou o pecado no mundo, o pecado de morte. Só que desde aquele tempo Deus já havia feito uma promessa que do ventre da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente lhe feriria o calcanhar, mas a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E é sobre escolha que eu quero dizer. Se você observar a passagem, no jardim eu fui pesquisar a fundo, fui lá no Google e digitei quantos frutos existem no mundo. E o que o Globo conhece, ele disse que era 1.400 frutos assim combustíveis. E eu falei, de 1.400 frutos, imagine quantos frutos não havia naquele jardim, a ponto da mulher e do homem provarem do fruto do que Deus falou: não, esse não. Era o único fruto que eles não podiam comer, os demais podiam comer. Não era como no Matrix, você escolhe a pílula vermelha ou azul, não, eles tinham várias opções para desfrutar, se deliciar, mas eles foram na lábia da serpente e fizeram aquilo que era mal ao Senhor. E por isso entrou o pecado de morte sobre o homem, entrou a destruição na terra, e hoje a gente vê o pecado destruindo lares, a gente vê o pecado destruindo famílias, a gente vê o pecado levando e arrastando multidões ao inferno. Só que o Senhor, Ele nos enviou, o nosso Deus enviou Jesus Cristo, para que aquele que nele crê não venha perecer no lago do inferno, mas venha estar no céu de glória com Ele. E a palavra do Senhor aqui está nos dizendo uma decisão que Judas tomou, porque Judas alimentou no seu coração o trair Jesus. Judas queria tirar proveito do ministério, e toda vez que alguém tentasse aproveitar do ministério, toda vez que alguém caminhar nessa terra tentando tirar proveito das coisas de Deus, vai quebrar a cara e ser frustrado, assim como Judas. A palavra do Senhor vai dizer que maldito é o homem que busca a Deus só para as coisas dessa terra.
é o homem mais miserável de todos. Mas bem-aventurado aqueles que buscam a Deus pelo que Ele é, não por aquilo que Ele pode dar, não por aquilo que você pode ganhar, mas pelo aquilo que Jesus é, por aquilo que Ele já fez por você, pelo sangue derramado. E a palavra do Senhor vai dizer aqui que o diabo entrou em Judas. No momento que Jesus molha o pão e dá a Judas, ele come aquele bocado. E quando ele come aquele bocado, a Bíblia vai dizer que Satanás entrou em Judas. E eu me pergunto, mas Jesus não estava ali? Como pode Satanás entrar na vida de alguém cujo Jesus está presente? Como pode Satanás entrar na vida de alguém sendo que Jesus estava ali? Eu quero trazer uma palavra de despertamento para você. Não adianta só estar aqui no culto, não adianta só tomar Santa Ceia, se o seu coração já foi entregue ao diabo. Não adianta você querer chegar aqui da glória, se o seu coração já está entregue ao diabo. Não vai te livrar do lago do fogo do inferno. É necessário nos arrependermos, nos humilharmos e clamarmos pela misericórdia do nosso Senhor Jesus. Porque tem algo que Jesus aceita, o homem ser falho. Só que tem coisa que Deus não vai aceitar, é o homem ser carnal. E Judas estava ali seguindo a Jesus, mas estava na carne, porque estava cobiçando e desejando as coisas da terra, cobiçando e desejando as coisas terrenas, não estava focado no céu, não estava focado na glória, e foi as coisas da terra que o impediu dele estar no céu. A gente conhece a história de Judas, a gente sabe que depois ele tentou acertar o erro, mas não achou-se lugar no coração de Judas para o arrependimento. E ele enforcou-se, e ele precipitou-se e morreu. Nem desfrutou das 500 moedas com a qual ele vendeu Jesus. Nem desfrutou dos prazeres a qual ele tanto queria a ponto de negar Jesus. E custe o que custar, eu quero trazer uma palavra de exortação para a tua vida. Não negue a Jesus, não traia Jesus, não abandone a tua fé. Anda em temor, anda em santidade, busca a face do Senhor, pague preço para ter uma vida rendida aos pés do Senhor, custe o que custar. Não permita Satanás achar brecha no teu coração, porque a palavra do Senhor em Apocalipse vai dizer que Jesus está à porta e bate. E se alguém abrir o coração, Jesus vai entrar. E a presença de Jesus, ela traz paz, ela traz alegria. A presença de Jesus, ela traz felicidade. Só que a palavra do Senhor vai dizer que aquele que entra pela porta das ovelhas é o pastor das ovelhas. Só que o ladrão, ele pula a cerca. Satanás não vai bater na porta do seu coração para entrar. Ele vai pular a janela. Ele vai procurar qualquer brecha. Que você não tampar as brechas da tua vida, Satanás vai destruir seu ministério, vai querer destruir a sua casa, vai querer destruir a tua família e te arrastar para o lugar que ele já está condenado. Porque a Bíblia diz que Satanás e os seus demônios serão lançados no lago de fogo eterno, aonde o fogo não se apaga e a fumaça sobe eternamente. Satanás, sabendo disso, ele não quer que você desfrute da salvação. Ele não quer que você tenha uma vida feliz e plena na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Ele não quer que o seu ministério venha prosperar. Ele não quer que a sua família venha prosperar. Ele não quer ver alegria no teu lar. Ele não quer ver a felicidade estampada no teu rosto. Ele não quer refletir a glória de Deus sobre a sua vida. É por isso que a palavra vai dizer que o diabo, o Deus desse século, tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que sobre eles não venha resplandecer a glória do Senhor. É por isso que eu lhe falo: ande em espírito e ande em verdade, e jamais você satisfará os desejos da carne. Porque tem gente que acha que o pecado é vitamina, tem gente que acha que o pecado é biotônico, que fortalece os ossos. Não, o pecado ele só traz miséria, ele só traz podridão, ele só te afasta e te distancia de Deus. E não tem essa desculpa de que a carne é fraca, porque a carne ela pode ser fraca, mas Jesus disse: o Espírito está pronto. E a exortação, quando ele fala essa palavra, é exatamente essa: orai e vigiai, porque o Espírito está pronto. Então, se você estiver em oração, se você estiver na palavra, se você estiver revestido, como diz em Efésios 6, das armaduras do céu, revestido daquilo que é o poder de Deus, Satanás não vai ter poder para entrar no seu lar. Satanás não vai ter poder para destruir seu ministério. Ele vai até se levantar, vai até tentar contra a sua vida, mas ele vai cair por terra, porque Jesus Cristo é poderoso para te guardar nessa terra. Glória a Deus. Por isso, vigiar, o Espírito está pronto, mas a carne
a carne ainda é fraca. E a palavra do Senhor vai dizer que Judas vem maquinando o pecado. E a pior miséria na vida do homem é aquele que segura o pecado e agarra e permite ele crescer no coração. Foi como aconteceu com Caim. Deus visita Caim e fala: a tua oferta não me agradou. O semblante de Caim descai e ele se ira, projeta matar o seu irmão. Deus fala para ele: Caim, o pecado jaz no seu coração, cabe a ti dominá-lo. E eu pergunto: você tem dominado o pecado ou você tem deixado o pecado reinar sobre a sua vida? Porque, como eu falei, o homem ser falho é aceitável. A gente é falho, a gente é pecador. Só que agora ser carnal aí é diferente. Amar os desejos carnais aí é diferente. Viver no pecado e na carne aí é diferente. Aí não tem redenção, aí não tem salvação. Porque a salvação é para aquele que se arrepende, crê no Senhor Jesus e abandona os pecados. E o Senhor é poderoso para perdoar pecados. Se você se arrepender, se você se humilhar, a Bíblia vai dizer que Ele lança para trás de ti o pecado, Ele lança no mar de esquecimento e não se pode mais achar. Não tem demônio no inferno, não tem diabo que possa te acusar, sendo que é o sangue de Jesus que te justifica, sendo que é o Senhor Jesus que te justifica. Por isso não só esteja no culto, por isso só não tem o título de crente, por isso só não tem a título de servo de Deus. Tenha uma vida com Jesus, tenha uma entrega no altar do Senhor. A gente vê os 12 discípulos do Senhor, a gente vê eles errando, a gente vê eles falhando. E se pudesse me comparar, eu aceitaria me comparar com qualquer um deles, que era falho, mas que viveram e testemunharam da glória de Deus sobre essa terra. Mas eu não aceito que me compare com Judas, porque Judas esse era carnal. Judas esse entregou o coração a Satanás. Estava andando ao lado de Jesus, mas não prestou atenção nas curas de Jesus, não prestou atenção nos sermões de Jesus Cristo, não prestou atenção nas palavras doces de sabedoria de Jesus, não prestou atenção no amor de Jesus Cristo para eles. A gente vê até no último momento, a Bíblia vai dizer que Jesus, sendo Ele Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, mas Ele humilhou a si mesmo, a ponto de lavar os pés do discípulo, que era um trabalho de um escravo. E Ele disse: eu sou o seu Senhor, estou lavando os pés de você que não é digno de o Senhor fazer. Eu estou fazendo isso para vocês ser exemplo, servir uns aos outros com amor. Faça o que eu vos ensino, ame uns aos outros. Porque Jesus, tudo que Ele faz é por humildade, é por amar a mim e a você. Então não deixe Satanás achar raiz no seu coração a que ele possa te dominar. A Bíblia vai dizer que o coração de Judas já estava entregue ao diabo. Foi por isso que não adiantava Jesus expulsar o diabo, porque se ele expulsa um coração entregue ao diabo, ele voltaria. Eu já ouvi um testemunho de um pastor e ele me contou, falando para mim: Felipe, me ligaram, falaram para mim: vem aqui na minha casa, porque o meu filho está aqui possesso, está quebrando tudo. E o pastor pegou ali, preparou as coisas dele, correndo, foi lá, com autoridade, expulsou o demônio da vida daquele homem. Ele disse que enquanto conversava com a família, exortava, falava do amor de Deus, ele sentiu um cheiro de cigarro. Quando ele foi lá olhar, era a pessoa que ele havia acabado de expulsar o demônio, fumando, tragando um cigarro. Ele foi e se falou para a mãe do menino, falou: olha, se manifestar de novo, não me chama mais, eu não vou voltar aqui. Porque não adianta expulsar o demônio, sair da sua vida e lá fora você pegar ele de novo. Não adianta você vir na presença da igreja e ser liberto e lá fora você andar com o diabo de novo. É como no tempo que Israel estava rebelde, a Bíblia diz que a boca deles falava Senhor, Senhor, mas o coração deles estava afastado de Deus. Era o tempo que Deus falava: vocês dizem Senhor, mas viram as costas para mim. Não querem compromisso. Estamos vivendo uma geração que não quer compromisso com Deus. Estamos vivendo uma geração onde qualquer coisa serve para adorar o Senhor. Estamos numa geração onde qualquer coisa serve para servir ao Senhor. Não precisa mais orar, não precisa mais se santificar, não precisa mais se guardar do pecado. Não, você pode fazer o que você quiser, depois é só pedir perdão. Só que Judas foi tarde demais. Ele tentou devolver as moedas, ele tentou consertar o erro, mas já era tarde. Então, antes que seja tarde, se arrependa. Antes que seja tarde, tampa as brechas. O Senhor fala, e se Ele fala é por amor, porque Ele não quer ver uma alma perecendo. É porque Ele não quer ver uma alma se perdendo. Ele tem zelo pela tua alma. Ele tem amor pelas nossas vidas. Foi por isso que Ele tomou as nossas dores. Foi
tem desfazer, faz logo. E se você prestar atenção, Jesus não está falando com Judas aqui. Jesus não está falando com Judas, ele está falando com Satanás. Ele está falando que tens a fazer, fazes logo. Como assim, Felipe? Porque Jesus já sabia para que ele veio. Jesus sabia que ele vinha aqui para pagar o preço mais alto de todos, que é o preço do meu e do seu pecado. Ele veio viver aquilo que eu e você não suportaria. Ele veio viver aquilo que eu e você não aguentaríamos. Pagar o preço que eu e você não éramos capazes de pagar. E ele fala para o diabo. Porque lá no Getsemane a gente vai ver ele falar para Pedro: Pedro, guarda a espada, porque esta é a hora das trevas. A gente vê o céu escurecer e enegrecer. Demônios em roda da cruz. Acredito que demônios se boteando e aproveitando aquele momento para maltratar, como a Bíblia vai dizer, afligir e triturar o Filho de Deus. Jesus já sabia que ele passaria por isso. Foi por isso que ele falou com o diabo: vai e fazes o que vai fazer logo. Os discípulos não entenderam por quê? Porque os discípulos não viram o diabo em Judas. E muitas das vezes é assim: a gente está do lado de pessoas e a gente não sabe quem é ela. A gente acha que está de boa intenção, mas a gente não sabe quem é ela. Mas Jesus sabe quem é quem, por isso não adianta você querer enganar o homem. Sentar, dar uma desperta, enganar irmãos, enganar pastor, porque não é para o pastor que você vai dar conta, não é para os irmãos que você vai prestar conta. O juízo chama pelo seu nome, e um dia você vai ter que comparecer diante do trono de Deus. Um dia você vai ter que comparecer e mostrar as suas mãos para o Senhor Jesus, e o que tem guardado, o que tem feito, para quem é. Porque Judas vai chegar naquele grande dia. Quem sabe ele não vai lembrar dos momentos que Jesus mandou em 2 em 2, mandando as cidades vizinhas curar, pregar o evangelho no nome dele. E os discípulos saíram em 2 em 2, e a Bíblia vai dizer que quando eles tocavam as mãos, curavam. Maravilhas eram operadas pelas mãos deles. E ele vai dizer: Jesus, você lembra de mim? Sou eu, Judas. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Não é só Judas que vai estar lá. Muitos vão chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu preguei no seu nome. Muitos vão chegar diante do Senhor: eu curei no seu nome. Maravilhas foi operada no seu nome. Imagina o culto que não era para a pessoa ser curada. Imagina o culto que não era para a pessoa ser liberta. E a pessoa está achando que está salva, dizendo: Senhor, eu fiz isso no seu nome. Mas Jesus vai declarar abertamente: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque não é só sobre falar de Jesus, não é só sobre estar aqui, é sobre viver Jesus, é sobre abrir o coração para que ele venha reinar, para que ele tenha completo acesso à tua vida. É buscar acima de todas as coisas o reino de Deus, é amar ao Senhor e adorar em espírito e em verdade. Jesus Cristo sabe o que veio fazer nessa terra. Ele não veio nessa terra para brincar. Ele não estava lá no céu e falou: eu estou entediado do céu, vou passear na terra. Não, ele veio para uma obra, ele veio para um propósito, e o propósito dele é salvar, o propósito dele é libertar, é desfazer a obra do diabo, aquela obra que ele começou lá no Éden, quando derrubou o homem. Jesus veio desfazer isso. Jesus veio para levantar o homem. E se você está caído, se você está entregue ao pecado, o tempo de Deus para você é hoje, o tempo de Deus para você é agora. Não deixe para depois, porque você não sabe o que te sucederá amanhã. Então arrependa-te, humilha diante da presença do Senhor Jesus. Como Isaías fala ao povo de Israel: quem sabe, ainda há misericórdia para ti, porque você não é digno de estar sentado aqui depois de tudo que Jesus passou. Eu não sou digno de estar aqui pregando a palavra do Senhor, eu não sou digno disso, eu não sou merecedor. Só que se estamos aqui contemplando essa presença de Deus, este mover do Espírito Santo, isso se chama amor de Deus, isso se chama graça, se chama misericórdia. E como falou o salmista: o que farei eu por toda a benevolência que o Senhor Deus tem me feito? Eu não tenho como pagar, eu não tenho como retribuir, a não ser fazendo uma coisa: beberei eu do cálice da salvação. É me entregar a esse amor, é se lançar aos braços do Senhor Jesus, é tampar as brechas para que o diabo não venha entrar. Glória a Jesus. É deixar Jesus ser Senhor na sua vida. Aleluias. Deixa Jesus reinar sobre o seu coração. Glória a Deus. Deixa Ele conduzir os seus pés sobre esta terra.
Deixa Ele te conduzir, porque Ele está te guiando para um lugar melhor. Eu não estou dizendo que na presença de Jesus não vai ter choro. Como o pastor falou, é motivo de muita alegria, e a gente sabe que é, porque a gente vê em todos os momentos de provação Jesus sustentando. A gente vê em todo momento Jesus intervindo e entrando em nosso favor, fazendo e resolvendo causas impossíveis da qual o homem não poderia fazer. É o que é isso? É Jesus nos conduzindo a um lugar melhor. É Jesus nos conduzindo para o céu. Não vai pela onda deste mundo onde tudo pode, porque hoje o mundo está vivendo em tempos de uma porta larga, um caminho espaçoso, onde dentro da igreja você pode fazer o que quiser, onde Jesus vai aceitar tudo de você de qualquer maneira. Não vai por este caminho onde homens já têm vendido seus corações por prazeres dessa terra, onde homens já têm se entregado a Jesus para ter riquezas, para desfrutarem do dinheiro. Porque o próprio Jesus é quem nos exorta. A Bíblia vai nos exortar a cautelai-vos com as sinagogas de Satanás, acautelai-vos com as igrejas de Satanás. Então tem igrejas que estão ali dizendo o Senhor, mas quem reina sobre ela é as trevas, quem reina nela é o diabo. E a Bíblia vai dizer que o diabo, quando ele quer enganar, ele transfigura-se em anjo de luz. E se não tiverem vigilantes, se possível, até os escolhidos serão enganados por ele. É por isso que Deus exorta a igreja, porque Deus não quer você ser enganado. É por isso que o Senhor traz uma palavra hoje forte, uma palavra nesse culto maravilhoso de Santa Ceia, onde a gente está lembrando aquele momento de dor e sofrimento que Jesus passou por nós. É por isso que Ele nos exorta a ter uma vida em santidade. Em santificação, é todo dia buscando a santificação. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então que vida nós como servos do Senhor não devemos ter? Que testemunho nós como servos do Senhor não devemos buscar em Deus? Que testemunho nós como servos do Senhor não devemos buscar no Senhor? É todos os dias nós chegarmos à presença de Deus e nos humilharmos. É todo dia chegar à presença de Deus e nos quebrantarmos. Porque a palavra do Senhor vai dizer: será que quando o Filho do Homem está falando acerca de Jesus Cristo, porque foi falado, a gente está triste? Não, a gente está feliz porque Jesus morreu. Não porque Ele morreu, mas porque foi pelos nossos pecados. Mas mais feliz ainda porque Ele ressuscitou. E mais feliz ainda porque Ele fez uma promessa: eu vou preparar-vos lugar. Outra vez irei para onde eu estiver, vós também estejais. É por isso que estamos nos santificando. É por isso que estamos aqui como igreja. Estamos como igreja caminhando para o céu. E é Jesus quem nos conduz ao céu. É Jesus quem nos